sério. Pode filmar. Olha só, primeiro, se liberte da questão seguinte: logaritmo é um nome feio, logo vai ser muito difícil. Não é fácil, mas nada da vida da gente é fácil se a gente não estudar, como qualquer outra matéria. Lembrem-se da seguinte forma: pré-requisito para estudar logaritmo é eu ter estudado equação exponencial. Eu falei isso várias vezes, tá? Pré-requisito, eu já tenho que saber todas as propriedades de potências e resolver a equação exponencial. Sabendo a equação exponencial, eu posso pisar no mundo dos logaritmos. Por quê? Logaritmo está extremamente ligado à exponencial. Extremamente ligado, tá? São praticamente a mesma coisa. Por isso eu começo falando o seguinte: logaritmo é a operação inversa da potenciação. É o inverso. Eu posso escrever uma potência numa forma de logaritmo, que a gente apelida de log, tá? Vamos lá, por partes. Linha por linha. Aqui é a parte histórica. O aparecimento de logaritmo iniciou no começo do século XVII, tá? Os principais inventores é esse John Napier e Henry Briggs, tanto que existe um logaritmo especial em cima de logaritmo neperiano, que é abençoando esse cara, mas vamos continuar. A ideia, agora eu vou te dar justificativo. Sabe por que o logaritmo surgiu? Vocês sabiam que antigamente, na escola, primeiro que mulher não estudava, era uma coisa que acontecia antigamente. Os poucos homens que estudavam, só estudavam matemática, só a parte de adição e subtração. Multiplicar e dividir eram operações que só aprendia na universidade. Olha que bizarro. E não da técnica que a gente tem hoje, tá? Eram fórmulas totalmente diferentes. Estou tentando justificar o porquê surgiu o logaritmo. Só que, com a expansão marítima da época, havia necessidade de contas rápidas, fazer contas rápidas, tá? E como eles faziam isso? Criou-se uma técnica, essa era a técnica. Criou-se uma técnica em cima de logaritmo para você multiplicar somando e dividindo. Multiplicar somando e dividindo. Somando e subtraindo, desculpa. Multiplicar e dividir, somando e subtraindo. Como, professor? Era basicamente assim, a gente vai inventar agora, inventando. Vamos viajar aqui. Vamos supor que você tinha lá na hora para multiplicar 1.375 multiplicado por 486. Vamos supor, tá? Em cima da ideia de logaritmo, ele tinha uma tabela de logaritmo que ele identificava o número e transformava isso em base 10. Como assim? Ele tinha uma tabela, tá? Aí ele olhava lá na tabela. 1.375 equivale a 10 elevado a 4. Vou botar número inteiro, mas era número quebrado, tá? 10 elevado a 4. Não é. Mas eles usavam essa técnica. Eles olhavam lá, isso aqui é 10 elevado a 4. Aí ele olhava lá, 486. Ele vai trocar lá pelo valor da tabela. Ele olha lá na tabela, 486 é 10 elevado a 2. Não é, só uma invenção, tá? E aí o que eles faziam? Transformavam isso aqui em multiplicações de base 10, que aí você já sabe como é que multiplica bases iguais, né? Você repete a base e faz o que com os expoentes? Soma. E aqui ia dar 6, correto? Então ele transformou o que era uma multiplicação numa soma, somando os expoentes. Aí ele olhava, voltava agora lá na tabela e achava, quanto vale 10 elevado a 6? 10 elevado a 6 vale 5.386. Estou inventando valores, tá? Era assim que eles procediam para multiplicar na época. Eles olhavam na tabela, trocavam a base 10. Olhavam na tabela, trocavam a base 10. Somavam os expoentes, olhava na tabela, perguntava lá para o valor que ele descobriu na tabela. Então existia uma tabela feita onde eles faziam essas substituições. E essa tabela era toda baseada em log, tá? Em logaritmo. Deu para entender a justificativa da existência? Surgiu para facilitar multiplicações e divisões. Essa era a ideia de logaritmo, apenas.
Toda matemática surge com uma ideia simples, mas depois aquilo se estende o estudo e fica bem maior, certo? Então, essa era a ideia inicial, e aí se continuou, e hoje o logaritmo, eu botei um exemplo só, tá? Ele está presente em várias situações. Uma delas, você já viu... Oi. Você que tinha me chamado. Vocês já viram a questão de terremoto? Aconteceu um terremoto no Chile de escala tão, de escala 3, de escala 5. Já viu essa tabela de escala? Sim, exatamente. É a que a gente chama de tabela de escala sísmica, que é o tremor da Terra. Nesse cálculo tem um logaritmo lá dentro. Então o logaritmo ele é usado, uma das utilizações dele é no cálculo de escala sísmica, de magnitude. Tá? Então é só para vocês terem uma ideia. Fechou? Só um exemplozinho. Agora a gente vai começar. Primeiro, considere um número real. Estou dando a definição formal. Considere um número real n, positivo, tá? Considere um número. Pensa no número, qualquer. E ponhamos ele na ideia do seguinte, que a elevado a x dá esse número. Tá? Pensou no número, logo depois vai pensar num número elevado a alguém que dê ele. Tá? O valor único, real, do expoente x que verifica essa relação chama-se logaritmo do número n na base a. Professor, calma aí, me ajuda. Gente, porque tem maior piscando o farol. Logaritmo significa... Expoente. Logaritmo significa... Expoente. Expoente e logaritmo é a mesma coisa. Quando você fala encontre o log, você está falando encontre o expoente. Logaritmo e expoente, a mesma coisa. Encontrar o logaritmo significa encontrar o... Aí alguém vai voltar lá para a equação exponencial. A equação exponencial, vamos supor, vou te responder agora, tá? A equação exponencial, vou botar um número aqui redondo, vou botar 25. A equação exponencial, ela não é para você, o que a gente faz, né? Quando encontrar o valor de x e o x não está no expoente, então você concorda comigo que encontrar exponencial é encontrar o expoente? Sim. Por isso que eles se ligam. Porque se você vai encontrar o expoente não é logaritmo, significa que tu vai encontrar o logaritmo. Tá? Aí, como era a técnica de fazer logaritmo? Vou te responder agora. Você fatorava aquilo, era 25, certo? Fatorando 25, dá 5 elevado a 2. Não era essa a técnica que a gente aprendeu? Quando as bases ficavam iguais, eu fazia o quê? Cortava, e a resposta era a parte de cima, x igual a 2. Encontrei o logaritmo, encontrei o expoente. Beleza? Agora, professor, o que isso tem a ver com logaritmo? Para que eu vou aprender logaritmo se já consigo resolver com exponencial? Por causa disso aqui, ó. Tem exponenciais 5 elevado a x igual a 7. Que eu não vou conseguir transformar esse 7 com base 5. Eu consigo fazer esse 7 ficar com a base 5 para eu cortar? Não. Aí o que acontece? Você transforma isso aqui em logaritmo. O logaritmo ele nos ajuda a resolver exponenciais que não tem como deixar de mesma base. Devagar. O logaritmo nos ajuda a resolver exponenciais em que não se consegue deixar com a mesma base. Tu lembra dessa pergunta? Você me perguntou, professor, o que logaritmo tem a ver com exponencial? Quando você consegue deixar a mesma base, é exponencial. Faz a base, cortou, caiu, resposta. Agora, quando você não consegue deixar na mesma base, a exponencial vira o quê? Um logaritmo. Você vai botar um log aqui, um log aqui. Depois daí, calma. Vamos por parte. Eu só quero que você entenda o seguinte. O que logaritmo tem a ver com exponencial? Porque quando você não conseguir resolver a exponencial pela técnica de exponencial, você vai transformar isso em um logaritmo.
Consegui te responder? Sim? Então a ideia é essa. Por que a gente estuda um depois do outro? Porque se você não resolve com o exponencial, sua próxima saída e a última é o logaritmo. Tá? Professor, ainda não sei muita coisa de log. Não, você ainda não sabe. Eu só te disse que log significa expoente. Tá? Então, aqui está escrita de log. Tá? Isso aqui está escrito aqui da mesma forma. Log de n na base A dá x. Tá? A leitura é sempre isso. Logaritmo de n na base A. 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 Você fala base depois. Log de n na base A. Pode usar log, que é uma abreviação. Tá? Aí entenda. Um se comunica com o outro. O que significa agora? O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar o que está em potência e escrever em log. Tá? E aí vamos lembrar da potência. Como é que funciona a potência? 6 ao quadrado é 36, todo mundo sabe. Esse camarada aqui é chamado de fase. Esse cara aqui é chamado de Expoente. E esse aqui é a potência. Como é que eu escrevo isso aqui em forma de log? Assim. Agora os nomes mudam. O camarada que fica aqui é o logaritmando. Esse aqui é a base. E a resposta se chama logaritmo. Tá? Agora compara um com o outro. Compara. Aqui. A base continua sendo base. Concordam ou não? O 6 continua sendo aqui na base. Sim? A potência, ela vira o nosso logaritmando. E o expoente só pode ser quem? Porque a gente sabia desde o início que logaritmo significa expoente. Tá? Então, na técnica, é isso. Log entra aqui, ó. Log de 36, a base continua e o 2 é a resposta. É o expoente. Tá? Vamos ver se a gente entendeu isso? Vamos fazer aqui. Por exemplo, 5 elevado a 4 igual a 625. Como é que eu posso escrever isso em log? Log 625. O log entra aqui. A base continua a base. 5. E o expoente é a resposta. É um logaritmo. Tá? De novo. Log 0,1. Base 10. Base. A base 10 não é obrigada a colocar. Você deixa em branco e subentende que o 10 está ali. Tá? Base 10 é igual raiz quadrada? Sim. A gente bota o 2 aqui? Não, mas a gente entende que tem um 2 ali. Aqui é a mesma coisa. Se você vê um log sem base, significa que a base é 10. Tá? Log de 0,01 na base 10 é igual a menos 2. Então, tudo bem? Foi? Agora vocês conseguiram fazer o inverso? E de log ir para... Você conseguiu fazer daqui para lá. E de lá para cá vocês conseguiriam? Do log para o expoente, para a potência. 3, a base é sempre base. Elevado a 0, o logaritmo é expoente. É igual, tá? Aqui. 2, a base é sempre base. Elevado a 3, igual a 8. Show? Então eu estou te mostrando a ida e a volta dos escritos. Então você colocou na cabeça aqui. Eu consigo escrever potência na forma de log e log na forma de potência. Os dois valem, tá? Agora, ó, umas observações. Em relação à base, ela nunca vai ser 1. Não pode ser 1. E ela sempre vai ser um número maior que 0, ou seja, positivo. Mas não sendo 0, né? E não pode ser 1. Ok? Outra observação, em relação ao logaritmando, ele é sempre maior que 0. Só sempre maior que 0. Tá bom? Então, algumas observações. Praticamente a gente não está fazendo muita coisa. Eu estou te apresentando o logaritmo e você entende que pode escrever potência em forma de log. E log na forma de potência. Você consegue de um para um lado e para o outro. Ok? Vamos fazer só mais um detalhe, que é calcular o logaritmo na cabeça. Vou te dar um log e você vai fazer de cabeça. Tá? Mas é só o início, porque depois a gente tem que fazer conta mesmo.